As tragédias de Suzano e da Nova Zelândia, mais uma vez, nos puseram a pensar, entristecidos, obviamente, sobre uma série de assuntos nos últimos dias, nas últimas semanas. E eu acho interessante porque, especialmente nesse caso de Suzano, aqui no Brasil, a gente, depois que aconteceu aquilo, aquele massacre, aqueles dois jovens atentando contra a vida de vários outros jovens, uma série de explicações, né, estão sendo dadas para esses fatos, e as mais variadas possíveis, né? Então, alguns estão dizendo que isso se deve à influência dos jogos, né, porque parece que um dos agentes ali estava vestido praticamente igual a um personagem de um jogo supostamente violento. Então o problema aí é a influência dos jogos. Temos que controlar os jogos para crianças e adolescentes. Aí outros vão dizer que isso é efeito do bullying, né? Porque parece que os dois sofriam bullying na escola. E vejam como é perigoso o bullying praticado na escola. Temos que criar políticas públicas contra essas coisas. E aí você vai ter outras pessoas dizendo que esse ataque se deve ao acesso às armas. Então temos que proibir armas, temos que dificultar o acesso da população às armas, ignorando que as armas que aqueles rapazes portavam não eram armas legalmente registradas. E aí, se a gente critica de um lado, a gente tem que criticar do outro, né? Outras pessoas vão atribuir esses fatos à falta de acesso às armas que era o caso das outras pessoas, que não estavam armadas naquele momento, e isso dificultou a defesa delas naquele instante. Ontem eu li um artigo até sobre isso, como evitar os massacres, como evitar esses massacres. Aí o articulista dava uma série de medidas, uma delas era policiamento nas escolas. Temos que aumentar o policiamento nas escolas. Sempre que eu vejo essas coisas, eu acho tudo isso engraçado, pra falar a verdade. Na verdade é trágico, né? Mas eu vejo algo de engraçado porque não tem como você evitar esse tipo de massacre. Qualquer solução que você estipule dentre essas soluções práticas, materialistas, elas não têm o condão de evitar aquilo que é o inesperado, em certo sentido, que é a maldade humana. Então, mesmo que você aumente, por exemplo, o policiamento nas escolas, um dos policiais que esteja lá presente pode ter um acesso de fúria desse. Ele mesmo pode querer fazer algo assim, né? Diminuir o acesso às armas não tem grande eficácia nesse sentido, porque o próprio caso concreto mostra isso. Aumentar o acesso às armas, por mais que tenha seus benefícios, não é uma garantia absoluta. Combater o bullying não é uma garantia absoluta. Proibir jogos não é garantia absoluta de nada. Porque, na verdade, isso é o que o mundo moderno tenta não enxergar, é que estas coisas acontecem fundamentalmente porque o homem é mau. A resposta que o cristianismo tem a dar para esses fatos é essa. A culpa não é de quem fez bullying, a culpa não é dos jogos, das armas, seja na falta ou no acesso a elas. A culpa não é de nenhum desses fatores. A culpa é primordial e fundamentalmente da maldade humana. O homem faz isso porque ele é mau, porque o seu coração é corrupto, como Jeremias diz, lá em Jeremias 17:9. Jesus ensinou isso em Marcos capítulo 7, quando ele diz que os assassinatos provêm do coração do homem. Não é o de fora que contamina o homem, mas é o que de dentro, é o que há dentro dele que contamina o mundo. Então o homem não é uma tábua rasa quando nasce, e ele vai adquirindo experiências boas ou ruins, e isso vai moldando seu caráter. O homem é mau, ele nasce mau.
ele não é tão mau quanto ele poderia ser, porque a graça comum de Deus o limita e o impede de sê-lo. Eu tenho maldade suficiente no meu coração para fazer exatamente o que aqueles rapazes fizeram. Não faço, porque a graça de Deus, revelada em uma série de institutos e de fatores, me impede disso. Mas eu tenho maldade potencial para fazer isso. E isso é especialmente verdade no caso dos não regenerados, daqueles que não encontraram a salvação em Cristo Jesus. Neles a maldade é ainda menos refreada. Então, é por isso que eu digo que eu acho engraçado todos esses comentários, porque são sempre tentativas humanas querendo resolver um problema que é espiritual. É o homem tentando brincar de ser Deus. O mais perigoso em todos esses comentários é que geralmente eles vão propor soluções que na verdade são afrontas, são desrespeitos a direitos naturais, né? E, em geral, sempre vão demandar uma atuação do Estado que vá além das suas atribuições bíblicas. Eu vou fazer outro vídeo sobre isso qualquer dia desse. Então temos que proibir mais armas. Aí você entra na questão de você tolher o direito do outro em razão de uma agressão praticada por um terceiro. Mas eu entro mais profundamente nisso em outro vídeo. O ponto que eu queria destacar aqui é que a resposta que o cristianismo tem a dar para esses casos e tantos outros não é a resposta de políticas públicas, não é a resposta de mais educação. A resposta é Cristo e este crucificado, porque o problema é a maldade do homem. O problema é o seu coração corrupto. Eu vou ler um trecho aqui do comentário de 1 Pedro, do Enio Miller, aqueles comentários das bolinhas, publicado pela editora Vida Nova. Então ele diz o seguinte: a religiosidade popular em todas as épocas esteve impregnada da concepção da necessidade de se fazer alguma coisa para expiar os pecados da pessoa e da sociedade. E muitas vezes o meio para isso é o sofrimento, de uma ou de outra forma, auto-infligido ou passivamente aceito, quando as causas são externas. Entram nessa categoria todo tipo de mutilações e castigos autoimpostos, físicos ou psicológicos, bem como concepções que acompanham certas catástrofes de que pessoas ou grupos estão expiando o mal que cometeram. A própria religião do Antigo Testamento deixa entrever aqui e ali traços disso, e certamente se prestava a ser manipulada nessa direção, contra o que os profetas se levantaram. E mesmo no seu caráter de instituição na qual Deus agiu numa determinada época da história, a expiação dos pecados que ela podia oferecer era sempre parcial e provisória, apontando mais para a frente, para o dia de Cristo, do que realmente resolvendo de forma adequada o problema do passado. Neste sentido, o cristianismo é uma alternativa radical às religiões do homem, desmistificando-as, bem como todo esforço por querer resolver sozinho o problema da culpa e do pecado. Esforço persistente que, quando desmascarado, revela-se nos atos e concepções mais inusitados da vida humana. Ele fala aqui que o homem sempre tenta arrumar uma solução que parta dele para resolver o problema do mal. Ele diz até que o Antigo Testamento tem um pouco disso. Talvez eu não concorde em tudo que ele falou, porque o Antigo Testamento já apresentava uma religião da graça, um acesso a Deus mediante a graça, porque um terceiro morria em lugar do ofertante. Mas, de fato, dava a impressão de que o homem pode fazer algo. Você podia pegar o cordeiro ou um animal e você entregar ao sacerdote, o sacerdote matar, e a ira de Deus estava ali apaziguada por causa do que o homem fez. Tanto é que os fariseus, uma seita judaica da época de Jesus Cristo, era uma seita legalista, que propunha a salvação pelo cumprimento da lei. Entretanto, quando a gente olha para o cristianismo e para o que os sacrifícios eram, ou seja, para uma prévia do sacrifício que Cristo faria, nós vamos perceber que o homem é totalmente passivo nisso. Ele não participa do expurgo dos seus pecados. Ele não pode fazer nada para remediar o problema do seu coração. Isso só pode ser feito através de um terceiro que pague a culpa, e o homem apenas aceita isso pela fé.
a fé que não vem dele, é dom de Deus, como Paulo diz. Como disse Agostinho, Deus apenas requer fé do homem, mas nem fé o homem tem, por isso Deus dá a fé.